Você que nos visita, nós estamos pregando em uma série de exposições no livro de Salmos, caminhando pelos Salmos de Romagem. E hoje nós vamos ler o Salmo 123. Se você encontrar e puder, se coloque em pé, para que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Salmo 123. A palavra do Senhor, então, diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Pode sentar. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, se apiede de nós hoje, Senhor. Como o salmista pede, concede-nos misericórdia, Senhor, nós também te pedimos. E além de misericórdia, dá-nos também graça, Deus, para que nós possamos entender Tua palavra, possamos sair daqui alimentados, nutridos pelo Teu Evangelho, entendendo um pouco mais sobre como nós devemos viver a caminhada da vida cristã, Senhor. Ó Deus, que não seja empecilho nenhum no nosso coração para ouvirmos a Tua palavra hoje. Que Teu Espírito quebre, que Teu Espírito ilumine, que Teu Espírito trate cada um de nós hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Abençoe também aqueles que não puderam estar aqui, que hoje têm procurado acompanhar a pregação, Senhor, do Evangelho na sua casa, que o Senhor também fale ao coração deles, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a quem você procura em dias difíceis? A quem você recorre? Será que você recorre a médicos, a advogados, policiais, amigos, talvez irmãos da igreja, familiares? Talvez na crise você logo pense, eu vou ligar para o pastor. A quem você procura? Que pessoa você vai atrás? Para que você possa ser socorrido, você possa ser ajudado. Nós procuramos pessoas, não é verdade? Mas veja, a quem você procuraria se você recebesse um diagnóstico de um câncer terminal e o médico falasse para você que não há mais nada que pudesse ser feito? O que é que você faria se estourasse uma grande e terrível guerra em todo o seu país? Se a sua empresa falir, e você analisar todos os números, e você vê claramente, não há mais solução, não há mais o que fazer, nenhum banco vai me emprestar dinheiro, a quem você procura? Quando aparentemente não há mais solução. Queridos, há muitas coisas em que nós podemos colocar os nossos olhos nos dias difíceis, mas eu sei que você sabe. No fundo, todos nós sabemos muito bem que quando a situação complica de uma maneira grandiosa, nem os médicos, nem os remédios, nem presidentes, nem poupança, nem policiais, nem nosso chefe, nem um familiar, nem um irmão da igreja, nem um pastor pode fazer absolutamente nada para resolver aquele problema, a não ser orar. Isso já é grande coisa. Mas humanamente falando, não há nada que essas pessoas possam fazer. E é quando tudo isso acontece que nós caímos na real, não é verdade? Parece que é só quando o dia mau chega que nós caímos na real acerca de quem nós somos e acerca de quem nós devemos realmente olhar, acerca de onde os nossos olhos deveriam de fato estar fitados ininterruptamente. E é isso que nós encontramos aqui nesse salmo. Nós vemos que o Senhor nos ensina sobre onde nós devemos colocar os nossos olhos. Você precisa se lembrar que nós estamos em mais um salmo de romagem. E esse salmo, nós não sabemos exatamente qual o contexto em que ele foi escrito e nem quem o escreveu. Alguns salmos nós conseguimos saber, mas esse salmo nós não sabemos. Porém, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que é um fato de que o salmista que compôs esse texto, inspirado pelo Espírito Santo,
estava passando por um momento de grande aflição, porque ele estava desejoso de que Deus tivesse misericórdia do seu povo. E esse povo estava sendo severamente desprezado e zombado por homens soberbos. O que alguns estudiosos acreditam é que esse salmo deve, então, ter sido composto no momento em que o povo estava no exílio, ou logo após o povo ter voltado do exílio babilônico, porque é isso que esse salmo parece nos apontar. Um momento em que o povo está distante, sendo oprimido por homens soberbos e desejoso de que Deus derramasse graça, derramasse sua misericórdia. E você pode, então, tentar desenhar essa imagem na sua mente. Pensar em um povo que foi tirado da sua terra, um povo que ficou longe do templo, um povo que estava longe da cidade santa, como nós vimos no salmo passado, um povo que estava distante das bênçãos que eles usufruíam dentro da cidade, no culto a Deus, junto com seus irmãos, e em lugar disso, estava no meio de um povo estranho e sofrendo com a zombaria dos ímpios. Ou então retornando à cidade para reconstruí-la, e você deve ter lido ali Neemias, e um povo inimigo tentando invadir a cidade, zombando aquele povo, dizendo que eles não iam ter êxito na sua missão. Muito provavelmente, o que esses homens maus diziam a esses homens que estavam nessa situação, era aquilo que diziam o salmista, no Salmo 42, no versículo 3. Quando o salmista vai dizer assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Imagine um judeu, então, longe da sua casa, em uma terra distante, sob a pressão dos seus inimigos, ouvindo os seus inimigos toda hora falando para eles: cadê seu Deus? Você diz que serve a um Deus todo-poderoso, a um Deus que criou o céu e da terra. Veja, olha a situação em que você está. Olha o que está passando na sua vida. Cadê o poder desse Deus? Cadê o agir desse Deus? E esse judeu, então, olhava para o lado e via: os meus inimigos são muito fortes, porque é isso que o salmista pede, para que o Senhor livre dos seus inimigos. Os meus inimigos estão me oprimindo, os meus inimigos estão zombando de mim. Você parava como judeu e analisava: os meus exércitos perderam a guerra. E por que perderam a guerra se Deus não perde nenhuma batalha? Porque Deus está irado com o seu povo. Todas as vezes que o povo de Deus perdia uma batalha, era porque Deus estava disciplinando o seu povo. Porque Deus estava irado com o seu povo. E por quê? Porque Deus é um Deus caprichoso? Não, porque seu povo havia pecado. E você poderia parar então e pensar: eu estou agora em um momento de exílio. Nós, como povo, estamos aqui passando por essa situação terrível por causa de nós mesmos, por causa do nosso pecado. E você olhava para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro, e você não via mais solução. Era uma terrível situação em que você enfrentava. O que é que você faria nesse momento? Ora, o salmista sabia o que fazer. O salmista sabia que nesse momento, onde ele não via possibilidades humanas, ele não poderia retirar os seus olhos daquele que é o Deus que habita nos céus. E é isso que ele faz. É isso que ele abre o salmo nos dizendo: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos na mão dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Você percebe em quem o salmista colocou os olhos? Ele não procurou um salvador na terra. Ele não buscou solução em exércitos. Ele não buscou solução nos bens materiais, para que ele pudesse ter segurança, não. Ele olhou para o único que poderia ajudá-lo, o Senhor. E ele vai nos dizer algo muito interessante. Ele vai nos dizer sobre onde esse Senhor mora. Você percebeu isso no Salmo? É isso que ele vai tratar. E onde é que esse Deus mora, meus queridos? O salmista nos diz: a ti que habitas nos céus, eu elevo os olhos. E é que eu quero dizer para você hoje, que saber onde Deus habita é de grande importância para nós. Porque o local em que Deus habita diz muito sobre quem Ele é. E onde é que Deus habita? Deus habita nos céus. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele está acima de toda a nossa realidade terrena. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. É isso que Deus quer ensinar a mim e a você. O fato de Deus habitar no céu revela a grandeza dEle.
O profeta Isaías compreendia isso. E por isso ele disse, lá no capítulo 66, no versículo 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Veja que imagem preciosa, meu irmão. Veja que coisa mais bela nós temos aqui. O céu não é nem a casa de Deus. O céu é o trono de Deus. É o local onde o Senhor se assenta. É o local onde Ele preside todas as coisas. E é que eu quero que quando você entender céu, você não entenda esse céu que nós temos aqui. A atmosfera apenas da terra. Isso que rodeia, que circunda todo o nosso planeta. Não. A visão do profeta, a visão do salmista, quando ele olhava para o céu, era olhar para uma imensidão. Você já foi em algum sítio isolado, em algum local muito escuro, onde não tem luzes como na cidade tem, lá no meio do mato, e você já olhou para o céu em um local desses? Parece que você está em outro planeta, não é? Porque nós olhamos aqui para o céu e nós vemos 1, 2, 3 estrelas. Mas se você já teve essa experiência de estar no meio do mato e olhar para o céu, você contemplou uma imensidão de estrelas. Um negócio absurdamente maravilhoso, que deixa qualquer homem de boca aberta, que você não consegue nem contar. Se você quiser parar para contar um pedacinho daquele céu, você não consegue, de tão grande que é. Essa visão que o salmista tem. Essa visão que o profeta tem. Quando vai virar para mim e você vai dizer, olha, a Deus que habita no céu. Sabe o que é céu? Todo o universo. O universo inteiro. Tudo aquilo que está além de nós. Até aquilo que nós não vemos, porque nossos olhos não alcançam. E que nem os telescópios conseguem ver. Porque suas lentes potentes não alcançam. Querido, nem esse universo todo é capaz de conter o nosso Senhor. Nesse universo todo, é capaz de abrigar o nosso Deus, porque o nosso Deus é tão grande, que Ele consegue facilmente segurar todo o universo na ponta do seu dedo mindinho. Ele consegue facilmente segurar todo o universo na ponta do seu dedo. Esse Deus é um Deus tão grande, que no Salmo 147, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Você tem ideia do que é isso? Deus é um Deus que conta cada uma das estrelas. Ele chama todas pelo seu nome. Não tem uma que foge a Ele. E os astrônomos dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia espalhados por todas as praias do nosso planeta. Você tem ideia do que é isso? Deus chama cada uma das estrelas no céu pelo seu nome. É por isso que o salmista entende onde Deus está. É por isso que o salmista entende que Deus não está preso no nosso mundo. Que Deus não é influenciado pelo nosso mundo. Que Deus não é controlado pelo nosso mundo. Quando o salmista vira para mim e para você e vai dizer, os meus olhos são levantados e eles estão no Deus que está acima de tudo. Ele está dizendo isso. O meu Deus não depende de nada. O meu Deus é maior do que o Império Babilônico. O meu Deus é maior do que os meus inimigos. O meu Deus é maior do que qualquer situação que eu enfrento. Não há crise financeira, não há crise política, não há guerra, não há bomba, não há doença, não há desastre natural, não há meteoro, não há nada, absolutamente nada que afete ao nosso Senhor. Porque Ele está acima de todas as coisas. Ele habita nos céus, Ele está muito além de nós. É por isso que quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele diz que nós devemos orar como? Seus apóstolos viraram para Ele e disseram, Senhor, Mestre, ensina a gente a orar. E o que é que Jesus começa a ensinar logo de cara aos seus discípulos e consequentemente também a mim e a você? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, não há outro modo de nós começarmos a nossa oração do que entendendo aonde Deus está e quem Deus é. Começar a oração dizendo ao nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus,
É começar a nossa oração declarando: eu sei quem o Senhor é, eu sei do teu poder, eu sei da tua majestade, eu sei que nada te prende, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que quando o Senhor age, não há nada que possa impedir, porque o Senhor está no céu. O ensino do Antigo Testamento é o mesmo ensino do Novo, porque isso fala acerca do mesmo Deus. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina assim, meus irmãos, e é isso que o salmista faz. Muito provavelmente, ele estava ali nessa terra estranha, dominada pelos seus inimigos, ou precisando reconstruir as cidades, muralhas, o templo, e enfrentando homens maus. E é nessa situação, nesse contexto terrível, que no meio disso tudo, ele levanta os seus olhos para aquele que está acima de toda essa situação, e ele crava os seus olhos no Senhor. Ele não se permite ficar olhando para qualquer outro lugar. Ele só tem um desejo: eu preciso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso fitar meus olhos nele. E eu não quero tirar meus olhos daqui nem por um segundo. Eu não quero desviar meus olhos dele por momento nenhum. Porque é isso que ele diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. E ele usa mais uma ilustração aqui, para nos ensinar. A ilustração de um servo. E quem é um servo nessa época, querido? Um servo nessa época não é como você que trabalha no ar-condicionado da sua empresa, tranquilo, protegido. Um servo nessa época era alguém que era tratado como nada. Muitas vezes, alguém que era maltratado, alguém que não possuía recursos, um escravo, alguém que não tinha nenhuma espada para se defender, alguém que não tinha exércitos para lutar por ele. Sabe qual era a única esperança do seu servo? É o seu Senhor. Porque se a pessoa quiser me atacar, eu não posso fazer nada. Só quem pode me defender é quem? É o meu Senhor. E diante dessas mazelas, o servo só poderia esperar em quem? No seu Senhor. Então o servo olhava fixamente para o seu Senhor. Quando algo difícil acontecia, ele não ia chegar lá, ia parar e atrapalhar a festa do Senhor. Ele simplesmente olhava. Ele simplesmente parava e dizia: olha, está acontecendo algo. Era só olhar o que estava dizendo: preciso de ajuda. Aquele olhar de repente de desespero, olhar de pedido de ajuda. Fixava os seus olhos na mão do seu Senhor, que poderia fazer um gesto a ele, seja pedindo ajuda, ou até mesmo sendo ali pronto a obedecer. Se ele mandar eu sair daqui, eu saio. O que ele mandar eu fazer, eu faço. Meus olhos estão fitos nele, eu dependo completamente dele. Até mesmo para pedir misericórdia, o servo precisava do seu Senhor. Porque se ele tivesse pecado contra o seu Senhor, errado contra o seu Senhor, o Senhor poderia fazer um gesto de castigo a ele, como também poderia fazer um gesto de misericórdia a ele. Eu te perdoo, eu concedo misericórdia a você. E quanto aos seus inimigos, o salmista olhava para o Senhor e esperava um gesto da parte de Deus. E 3 gestos o Senhor poderia fazer. O Senhor poderia fazer um gesto sinalizando: espere. Espere. O Senhor poderia fazer um gesto dizendo: não, eu não vou atender seu pedido. E o Senhor também poderia fazer um gesto anunciando justiça e livramento: eu vou matar seus inimigos, eu vou cortar a cabeça deles. Ora, o salmista não sabia aquilo que Deus iria fazer, mas ele sabia que ele poderia esperar no Senhor. Ele olhava para o Senhor e ele esperava nele. Ele esperava o quê em Deus? Que o Senhor lhe concedesse misericórdia. Não é isso que ele nos diz aqui na sua palavra? Como os olhos dos servos e os olhos das servas, nossos olhos estão fitos no Senhor, até que ele se compadeça de nós. E se compadecer é usar de misericórdia, é não dar aquilo que eles mereciam. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Se esse Deus é tão grande, e Ele habita nos céus, se Ele tem tanto poder, tanta majestade, tanta beleza, por que é que Ele se portaria com pessoas como eu e como você? Por que é que Ele atenderia o meu pedido e o seu? O que é que há de nós para que nós possamos atrair a atenção dEle? O que há de nós para que nós possamos barganhar com Deus? E se coloque na situação do povo, onde muito provavelmente o povo estava expulso na terra e havia pecado contra o Senhor.
É por isso, pelo fato de eles pedirem misericórdia, que parece esse o contexto mesmo no texto. Senhor, tem misericórdia de nós erramos contra o Senhor, nós estamos nessa situação, tem misericórdia de nós. O que é que esses homens que pecaram contra Deus tinham para barganhar com Deus? Nada. Absolutamente nada. Como é que o salmista sabia que ele poderia esperar em Deus, então? Que ele poderia descansar no Senhor. Que ele poderia continuar olhando para o Senhor. Sabe como? O salmista sabia que Deus tinha uma aliança com o seu povo. É por isso que quando ele pede misericórdia a Deus, ele pede misericórdia com base nessa aliança. Ele mesmo sabendo que o povo havia pecado contra o Senhor, ele sabia que o Senhor é um Deus de aliança. Que mesmo no meio do pecado, o Senhor não quebra a sua aliança. Pastor, você está falando da mente do salmista, não sabe o que o salmista pensava, não é isso. O texto nos mostra isso. Porque quando ele vai dizer, eu peço que o Senhor se compadeça de nós, ele usa o nome de Deus do pacto. Você já sabe disso. Senhor com tudo maiúsculo, é o tetragrama, Yahvé. E é usado quando o judeu quer falar do Deus do pacto. Quando o judeu quer dizer, olha, eu estou clamando ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. E é isso que ele faz aqui. Ele podia usar outro nome de Deus, mas ele usa o nome pactual do Senhor. É com essa imagem que o salmista deveria estar olhando para o Senhor. Porque ele está no exílio, ou voltando do exílio. E o que é que acontece agora? Pecamos contra Deus, mas vamos recorrer a Deus, por quê? Porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Vamos pedir ajuda e misericórdia a Ele, porque Ele tem aliança com o seu povo. E é isso que Ele faz. Porque Ele usa a palavra Yahvé, Senhor Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós esperaremos em Ti. Nós estamos sofrendo pelos nossos pecados, mas tem misericórdia. E é isso que o Senhor faz conosco, meus irmãos. O Senhor pode nos disciplinar quando nós erramos contra Ele. Mas eu tenho uma maravilhosa notícia para você: Deus não nos abandona. Deus não nos nega como seu povo. O Senhor nunca quebra a sua aliança, mesmo que nós sejamos infiéis a Ele. Mesmo que nós caminhemos para longe dEle. Se nós desviarmos nossos passos e formos para longe do Senhor, da mais profunda dureza do nosso coração, se nós de fato somos povo de Deus, somos eleitos do Senhor, fomos salvos por Ele, sabe o que é que Deus vai fazer conosco? O Senhor vai atrás de nós, e o Senhor vai nos disciplinar. O Senhor vai atrás de nós, e o Senhor vai pesar a mão dEle sobre a nossa vida. O Senhor vai atrás de nós, e o Senhor vai nos castigar, o Senhor vai provocar dor. Porque a Escritura ensina isso. Que o Senhor disciplina a todo o filho a quem ama. Mas pastor, eu vivo no meu pecado, e Deus nunca me disciplinou. É porque você não é filho. Porque a Escritura também ensina isso. Se você está sem disciplina, é porque você é bastardo, você não é filho. Porque todo que é filho dele, o Senhor vai atrás. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver isso. O povo de Deus enfrentou vários exílios, e justamente por causa disso, porque pecava contra o Senhor, e o Senhor fazia o quê? O Senhor pesava a mão. O Senhor prometeu, se você me obedecer, você vai habitar na terra, mas se você não obedecer, você vai ser expulso dela, você vai sofrer. Percebe que é isso que o Senhor faz conosco? O Senhor vai atrás de nós, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos limpa, e o Senhor, por pura misericórdia e graça, Ele nos traz de volta para caminharmos com Ele. Porque nós não podemos quebrar a aliança com Ele. Porque a sua aliança não depende de nós. A aliança que Deus fez conosco depende única e exclusivamente dEle. Ele fez uma aliança em seu Filho. Nós estamos pactuados em Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós estamos debaixo desse pacto. E essa aliança é inquebrável, porque é Ele que sustenta a aliança e não nós. Se você tem dúvida disso, Isaías 54, do versículo 7 ao 10, vai dizer assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, isso é Deus falando na linguagem humana, você precisa entender isso. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento,
mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Porque isso para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Veja agora, porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Você entende isso? Eu não removerei a minha aliança. Eu não quebrarei a minha aliança. É assim que o Senhor faz conosco, meus irmãos. Não importa a situação em que nós estejamos, se nós verdadeiramente servimos ao Senhor, não importa o que os homens digam contra nós, não importa até mesmo se estejamos amargando a situação terrível por conta do nosso pecado, nós sempre teremos o Senhor que está no céu para olharmos. Nós sempre teremos um Deus do pacto para nos voltarmos. Nós sempre teremos a oportunidade de buscarmos misericórdia, graça da parte do Senhor e descansarmos esperando nele, porque ele não revoga a sua aliança. Ele é o Deus que sempre tem misericórdia para derramar sobre a nossa vida. O povo aqui sabia que merecia a morte. O povo aqui sabia que poderia, de fato, experimentar a espada da parte do Senhor. Mas o povo sabia também que poderia experimentar a misericórdia de Deus. Tem misericórdia em nós, Senhor. O salmista vai dizer isso várias vezes ainda no Salmo. Nós esperamos em Ti, se compadece de nós. Mas o que é misericórdia, você sabe? Nós falamos muito disso, não é? Misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. Misericórdia é nós não recebemos aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos, queridos? Nós merecemos a morte. Você consegue ver, então, que se você pecou, você merece a morte, mas que você está vivo hoje. Você consegue perceber que você já respirou várias vezes, só nesse momento que você está aqui? Que seu coração já bombeou sangue para o seu corpo todo, que seus órgãos estão funcionando, que você está ouvindo, você está enxergando. Se você está vivo hoje, se eu estou vivo hoje, se nós estamos aqui vivos hoje, sabe o que isso é prova? É prova de que Deus tem derramado misericórdia sobre nós. Porque o que nós mereceríamos agora era sermos jogados no inferno. Mas Deus tem derramado misericórdia sobre nós, não tem dado a nenhum de nós aquilo que nós merecemos. E o salmista sabia, nós pecamos, nós estamos sofrendo por conta do pecado, nós merecemos morrer, mas o Deus da aliança é um Deus que tem misericórdia. Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso e tão grandioso, que quando Ele derrama misericórdia, a sua misericórdia ainda vem acompanhada também com graça. E graça é diferente de misericórdia, meu irmão. Se misericórdia é nós não recebemos aquilo que nós merecemos, graça é nós recebemos o que nós não merecemos. Você consegue perceber que você está aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, é um ato de graça do Senhor. Você merecia que Deus falasse algo com você? Você merecia que Deus te desse algo da palavra dEle, algo da parte dEle? Não. Mas Deus está dando algo para você que você não merece, e isso é graça. E o salmista sabia quem Deus é. Ele me dá o que eu não mereço. E Ele também não me dá o que eu mereço. Eu preciso, Senhor, da Tua misericórdia. Eu preciso, Senhor, da Tua graça. E era isso que o povo almejava. O povo almejava se livrar daquela situação de exílio, de perseguição da parte dos ímpios. O povo almejava não ser morto pelo Senhor naquela terra. O povo almejava a graça do Senhor de levar o povo de volta, de restaurar a sorte do povo, de conduzir o povo à cidade, do povo viver novamente em comunhão. O povo almejava a graça da parte do Senhor de voltar mais uma vez ao culto, porque eles estavam longe, provavelmente. E todas essas coisas tinham sido retiradas do povo por conta do seu pecado. E só havia um, meu irmão, que poderia restaurar tudo isso. E esse um era o Senhor, que habita nos céus. Por isso o salmista vai continuar, ele vai dizer assim: tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, mais uma vez o nome pactual de Deus. Porque nós estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio daqueles que estão à sua vontade e do desprezo soberbos.
que é que ele está fazendo aqui agora? Ele está lamentando diante de Deus. Você percebe isso? Um lamento. Senhor, nós estamos cansados de tanto desprezo. Senhor Deus, a nossa alma está saturada da zombaria desses homens ímpios, que seguem a sua vontade, que não seguem ao Senhor, homens que são soberbos. Você já teve um momento assim? Um momento de lamento diante de Deus? Um momento de quebrantamento? De você derramar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, olha o que está acontecendo com a minha vida. Senhor, está muito difícil. Senhor, se apieda de mim. Isso é lamento, querido, isso não é murmúrio. Lamentar é diferente de murmurar. Murmurar é quando você chega diante de Deus e diz: o Senhor não está vendo não o que está acontecendo? Como é que o Senhor permite que isso aconteça? Quem é o Senhor para me fazer passar por isso? O Senhor não é justo, o Senhor não é bom, o Senhor não é santo. Eu não acredito que eu estou passando por isso, sendo filho do Senhor. E às vezes nós fazemos isso também, não é? Só que quando nós fazemos isso, nós pecamos contra Deus. O salmista não peca porque ele não murmura, o salmista lamenta. E há vários salmos de lamento. E lamentar, nesse caso, é falar com Deus da nossa situação. Reclamar pela ajuda do Senhor. E é dizer para Ele: nós confiamos em Ti, aconteça o que acontecer, o Senhor reina, o Senhor é soberano, nós vamos continuar a depender do Senhor. Veja, isso não é murmúrio. O salmista está orando a Deus, expondo seus problemas, as dores da sua alma e clamando a Deus pela sua intervenção. E isso é bíblico. A Bíblia fala que muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. Enquanto nós murmuramos muito e oramos pouco. Talvez essa seja a sua situação hoje. É murmúrio atrás de murmúrio, é reclamação atrás de reclamação, mas você não tem uma vida de oração. Querido, esse pecado assola nosso coração muitas vezes, e nós precisamos extirpá-lo na nossa vida. Deus nos chama a irmos até a Ele, a clamarmos a Ele pelas nossas necessidades, a derramarmos o nosso coração diante dEle, e a declararmos: o Senhor habita no céu, derrama misericórdia sobre mim. Os homens ímpios estavam vivendo, seguindo seu coração, não confiando no Senhor e zombando deles. Mas os homens que pertenciam ao povo do Senhor estavam derramando seu coração diante do Senhor da aliança, diante do Senhor do pacto. E essas coisas têm tudo a ver com a minha vida e com a sua, meu querido e minha querida. Isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver com o que nós fazemos hoje aqui do lado. Isso tem tudo a ver com a ceia, com a mesa do Senhor. Quando nós ceiarmos hoje. Afinal, o salmista sabia que ele enfrentava aqui as mais profundas tribulações da vida. E nós enfrentamos também, não é? Quem daqui hoje pode levantar a mão e dizer: pastor, eu nunca passo por tribulação e nunca vou passar. Pastor, eu sei que minha vida será sempre um mar de rosas. É sempre tranquilidade, é sempre paz. Quando nós observamos o salmista passando por tribulação, sabe o que Deus está ensinando a mim e a você? A lidarmos também com a tribulação. O livro de Salmos, ele não é um livro para nós de historinhas, como o Senhor dos Anéis. Que você vai ler ali e você vai dizer: que legal, que massa, muito boa. E que você depois descarta. Os Salmos são inspirados pelo Senhor. E os Salmos, eles são um livro que nós poderíamos dizer assim, o livro mais terapêutico da Escritura. Sabe por quê? Porque quando nós lemos o livro de Salmo, nós encontramos os homens de Deus enfrentando todos os tipos de provações. Todos os tipos de emoções da sua alma. Você vai encontrar homens aqui lutando contra a ansiedade. Você vai encontrar homens lutando contra o medo. Você vai encontrar homens passando por um momento de desespero. Você vai encontrar homens chorando, homens lamentando. Você vai encontrar homens se alegrando no Senhor. Você vai encontrar homens se alegrando junto com o povo de Deus. Você vai encontrar homens com o coração grato. Você vai encontrar todos os tipos de emoções da alma. E Deus olha para esses homens, os inspira a escreverem cânticos que tratam o nosso coração. Os salmos são preciosos cânticos e poemas dados pelo Senhor,
que nos conduz a vivermos uma vida para a glória de Deus nesse mundo caído, enxergando aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se os crentes soubessem a riqueza que tem no livro de Salmos, como a leitura, a meditação, reflexão profunda e a oração até dos Salmos, livraria tantos crentes de ir procurar psicólogos e pessoas para falarem coisas à sua alma que eles nem precisam. Nós nos sentimos atribulados, não é? O salmista também sentia. O que ele fez é o que nós também devemos fazer. Nós devemos aprender com o salmista, meus irmãos. O Senhor hoje exorta a mim e a você, sabe a quê? A retirarmos os nossos olhos dessa terra. A retirarmos os nossos olhos daquela situação que parece impossível de ser resolvida. O Senhor exorta a mim e a você hoje a fitarmos os nossos olhos nele. A levarmos os nossos olhos. E às vezes só isso já é uma oração. Você que é casado, você conhece o olhar do seu marido, da sua esposa. Só de olhar você já sabe o que ela precisa, não é? Você acha que Deus não nos conhece assim? Sabe aqueles momentos na nossa vida em que a gente nem consegue orar? Em que a dor é tanta que nem sai palavra da nossa boca, e em que o choro é tão grande e desesperador, que a gente não consegue nem pronunciar palavras, a gente não sabe o que fazer, que a sensação é como se a gente estivesse no meio de um mar, e é onda atrás de onda, nos afundando, e a gente respira, e a gente mal respira, e já leva outra onda, e joga a gente para baixo, e você não sabe o que fazer. Nesses momentos a gente consegue levar nossos olhos, não consegue? E apenas olhar para o céu e dizer, naquele sentido de, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não sei o que falar. Eu não consigo dizer nada. Mas eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor está aí. O Senhor está além disso tudo. Eu preciso de Ti, Senhor. Quer fazendo isso com palavras. Quer fazendo isso com nossos atos. O Senhor chama a mim e a você a tirarmos nossos olhos da situação e a colocarmos os nossos olhos nele. Fazendo isso, sabendo que Ele é o Senhor, assim como o salmista sabia que tem uma aliança conosco. Você deve clamar a Deus, sabendo que Deus tem uma aliança com você, se você pertence a Ele. Sendo assim, se você está andando intranquilo ou tranquilo, você deve olhar para o Senhor. Se você está vivendo um tempo de tranquilidade, onde tudo vai bem na sua vida, você precisa seguir olhando para o Senhor, dia após dia, com seus olhos fitados no Senhor, observando as instruções que o Senhor te dá. Porque se você fizer isso no dia bom, no dia tranquilo, você vai estar acostumado a viver uma vida de dependência de Deus. Dependência da misericórdia de Deus. Diariamente você vai poder fazer isso. E às vezes esse é um aspecto que nós esquecemos. Nós só queremos olhar para Deus na dificuldade. Mas se nós não olhamos na tranquilidade, provavelmente nós não vamos orar também na dificuldade. Quando nós não olhamos para Deus na tranquilidade, nós estamos dizendo que nós dependemos do nosso braço. Só que a Escritura diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E como é que eu não vou cair se eu tiver meus olhos fitados nele? Enraizados lá nele. Se eu vivo assim, quando chegar o dia mal da minha vida, quando o dia mal entrar na minha casa sem bater a porta, é assim que acontece. É aquele dia que o telefone toca e você não esperava aquela ligação. É aquele dia em que a pessoa fala algo para você que você nunca esperava. É aquele dia que algo acontece fisicamente com você e que não estava nos seus planos. Não é assim que acontece conosco. A gente não consegue prever as tempestades da vida. Elas simplesmente chegam. Talvez elas cheguem hoje, antes de você chegar em casa. Você esteja dizendo, eu vou ter que ir da igreja agora, estava indo para casa e tudo mudou. Quando esses dias maus chegam na nossa vida, meu querido e minha querida, mesmo até que eles sejam por consequência do nosso pecado, talvez porque você enganou e está colhendo o fruto do seu pecado, talvez porque você fez um mal a alguém e está colhendo o fruto do seu pecado,
Se esse dia mal chegar, ou se ele já chegou, você pode hoje olhar para o Senhor da aliança e clamar a Ele: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Fitar os olhos dele e não tirar os olhos dele. Jamais. Não importa quão difícil e deplorável seja a sua situação. Se você crê no Senhor Jesus, você pode clamar a Ele. Porque ainda que Ele esteja disciplinando você, Ele não anulou a sua aliança. E por isso que eu falei que nós vemos isso hoje. Quando Jesus ele foi instituir o sacramento da ceia, ele disse assim: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Veja, Jesus morreu para nos salvar. Jesus pagou o preço em nosso lugar. A aliança que nós temos hoje, não a aliança mais feita com Adão imperfeito, que desobedeceu a Deus no jardim do Éden e levou toda a humanidade à morte. A aliança de Deus com o seu povo é uma aliança firmada em Cristo. Aquele que obedeceu a lei perfeitamente em nosso lugar, aquele que pagou o preço em nosso lugar, aquele que nos garante salvação com o seu sangue. Portanto, saiba, o Senhor não quebra a sua aliança, porque se Ele quebrar a sua aliança, Ele estaria mentindo, e o Senhor Jesus teria morrido em vão. É por isso que mesmo no mais terrível dia das nossas vidas, nós podemos elevar os nossos olhos ao Senhor, com a certeza de que Ele virá ao nosso socorro. Porque a sua aliança está estabelecida em Cristo. E a garantia dessa aliança é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, meu irmão, Jesus virá. O Senhor virá em nosso socorro. E ou Ele virá nos dando graça para suportarmos as tribulações nessa terra e dizendo para mim e para você: eu estou com vocês. Vocês deveriam morrer por conta dos seus pecados, mas eu vou estar com vocês. Eu vou deixar vocês vivos por causa da minha misericórdia que se renova a cada manhã. Eu não vou tirar a tribulação, mas eu vou dar força a vocês, eu vou dar graça a vocês, eu vou capacitar vocês, para que vocês possam viver para a minha glória, mesmo no meio dessa tribulação que você passa. Eu não tiro a tribulação, mas eu te sustento nela. Deus pode vir ao meu encontro e ao seu encontro e falar isso. Eu não vou tirar você da tribulação, mas eu vou andar com você nela. Eu vou caminhar com você nela. Eu vou estar na fornalha de fogo junto com você. Eu entro lá. E se Ele falar isso para mim e para você, e fortalecer a mim e você com essa graça, nós poderemos dizer, como 2 Coríntios 19, 12, 9 diz: então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós poderemos abrir a nossa boca e dizer isso. Eu estou na tribulação, eu estou no exílio, o Senhor veio ao meu socorro, Ele me concedeu graça, e a graça dEle que basta. Você já visitou alguém assim? Você já conversou com alguém assim? Aquela pessoa que está na mais profunda tribulação e você vai visitar no hospital, e você vai para aconselhar, mas você sai aconselhado. Aquele irmão e irmã em casa que está desesperado, no meio da situação desesperadora, mas que na realidade você chega em casa e conversa com ele está tranquilo. Porque a graça do Senhor nos basta, meus irmãos. E para inúmeros homens o Senhor veio ao seu encontro fazendo isso, não retirando tribulação, mas dando graça para suportar. Ou então o Senhor virá ao nosso encontro, derramando misericórdia e graça e usando seu poder para resolver a situação que parece impossível. O Senhor pode fazer isso. O Senhor também pode vir ao nosso encontro, destruir nossos inimigos, resolver os nossos problemas. Mas uma coisa você pode ter certeza: se você olhar para o Senhor, esperando a misericórdia dEle, você vai receber misericórdia dEle. Porque Ele puniu Jesus em nosso lugar. E porque Ele já nos livrou do maior mal que nós poderíamos sofrer, a morte eterna. Veja que bênção, meu irmão. Nós sempre podemos descansar em Cristo. Porque seja na tribulação, ou seja na tranquilidade,
nós sempre temos paz com Deus. Um câncer não pode te matar. Uma guerra não pode te matar. Os inimigos não podem te matar. A coisa mais terrível dessa terra não pode te matar. Porque em Cristo nós vencemos a morte. Porque Deus derramou a misericórdia eterna sobre nós em Cristo. É por isso que nós podemos ter paz. É por isso que nós poderíamos cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, o Senhor me faz saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Porque eu tenho paz com Deus. Eu posso não ter paz na terra, mas eu tenho paz com Deus. Você tem? Você tem paz com Deus? Você pode dizer isso: eu estou em paz com o Senhor. Eu morreria hoje e me encontraria tranquilo com Ele. Eu fecharia meus olhos aqui e abriria meus olhos lá. E seria recebido por Ele e passaria a eternidade com Ele, porque eu creio verdadeiramente no Seu Filho e eu vivo como quem crê. Porque veja, se você não tem essa paz com Deus e ainda vive nos seus pecados e não conhece verdadeiramente ao Senhor Jesus, que morreu na cruz pecadores, eu quero dizer para você hoje, você de fato está em maus lençóis. Não há nada que vai ser suficiente para resolver seu problema. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: retira os olhos das coisas dessa terra. Retira os olhos das tuas práticas pecaminosas. Retira os olhos de uma vida de rebeldia. Retira os olhos da distância. E coloca teus olhos no caminho que eu preparei para você. Coloca teus olhos em Cristo, meu filho. Se arrepende do teu pecado. Crê no meu filho. Se torna filho meu. E passa a ter paz comigo. Veja, essa é a proposta de Deus para todo pecador. Uma proposta de reconciliação por meio de Cristo, que morreu no nosso lugar. Se você não tem paz com Deus, hoje você pode se arrepender e hoje você pode crer em Cristo. Hoje você pode sair daqui diferente. Hoje você pode sair daqui de uma maneira que você nunca experimentou. Hoje você pode sair daqui como uma pessoa que foi transformada pelo Espírito de Deus e que vive agora, não para você mesmo, mas para a glória de Deus. Você pode te dar paz, que excede todo o entendimento. Ora, queridos, esse salmo tem tudo a ver conosco. Nesse fato, nós tirarmos nossos olhos e colocarmos no Senhor. Mas tem tudo a ver conosco também, porque nós recentemente passamos por uma situação muito parecida com a do salmista, na verdade. Não há como nós não enxergarmos o período do Covid, e não há como nós negarmos que o Covid foi um exílio para nós. Se você parar para analisar o Covid e o que aconteceu no nosso país, o que aconteceu conosco como igreja, você vai claramente perceber que isso foi um exílio para nós. Nós fomos retirados do culto, como o povo era retirado do templo. As igrejas foram fechadas. Não era incomum vermos irmãos angustiados, não é verdade? Uma profunda angústia se abatia sobre a nossa alma, tristeza, saudade do templo. E vira e mexe, nós vimos homens maus falando contra a igreja nesse período, não é? As igrejas não prestam, as igrejas são ambiente de remissão, as igrejas isso, aquilo. E nós estávamos como um salmista, não é? Nós orávamos para o lado, para frente, para trás. E nós não ouvíamos nenhuma notícia boa. Nós não tínhamos nem a perspectiva de volta, de quando isso ia se resolver. E não há como negar de que isso foi um período de disciplina de Deus para as nossas vidas. Porque quantos de nós não tínhamos a igreja aberta e não valorizávamos, não é verdade? Quantos de nós, antes do Covid, não tínhamos o culto acontecendo e ficávamos em casa ou fazíamos qualquer outra coisa nesse horário? Quantos de nós, mesmo quando tínhamos a igreja aberta, chegávamos atrasados no culto? Quantos de nós ficávamos mexendo no celular ou conversando lá fora? Isso não acontecia apenas aqui na igreja, queridos, estava acontecendo também em diversos outros lugares.
Nós tínhamos o culto, nós tínhamos a Santa Comunhão, mas nós não valorizávamos. Até que o Senhor pesou a mão. E você nunca imaginou que isso poderia acontecer. Mas o Senhor nos levou para o exílio. O Senhor nos tirou tudo isso. E o Senhor nos deixou sedentos. O Senhor nos colocou num lugar onde nós ouvíamos a zombaria dos homens. Onde nós não tínhamos perspectiva nenhuma. Onde não havia esperança. Aí parece que ali nós começamos a orar, não é? Aí nós clamávamos ao Senhor. E nós pedíamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Restaura a nossa sorte, Senhor. Tem misericórdia de nós. Restaura a nossa sorte. E hoje nós estamos aqui de volta. E nós podemos ler esse salmo. E hoje nós poderíamos cantá-lo, não na perspectiva de alguém que estava sofrendo no exílio, mas sim na perspectiva de um judeu que peregrinava para Jerusalém. Como é que você acha que os judeus que não estavam no exílio cantavam esse salmo? Porque essa imagem é um salmo de romagem. Eles estão andando para o templo e estão cantando. Não são pessoas que estão no exílio. O salmista escreveu assim, mas eles estão cantando em outro contexto. Como é que você acha que eles cantavam? O povo de Deus poderia cantar esse salmo indo em direção ao templo, se lembrando. Tendo isso na sua mente, um dia, o povo de Deus estava assim, como o salmista estava, não podia ir à casa do Senhor, estava com saudade, mas nós podemos. Um dia, o salmista estava sofrendo com a opressão dos seus inimigos, zombando deles, zombando do seu Deus. Nós não estamos assim. Um dia nós estávamos presos, ou tentando reconstruir as muralhas e sofrendo com a opressão dos inimigos. Mas hoje não. Hoje o Senhor nos permite ir e adorar o Senhor. Um dia, nós estávamos fora do culto, por pesada disciplina do Senhor. Estávamos na terra da Babilônia. Hoje nós estamos indo em direção a Jerusalém. Ora, querido, você não consegue perceber que essa também deve ser a nossa perspectiva hoje? Volte os olhos para alguns meses atrás. E era a coisa mais triste, vir aqui na igreja fazer uma live, estava tudo vazio. Volte os olhos para alguns meses atrás e se lembre do seu sofá que você não aguentava mais. Da sua cama que você não aguentava mais. Daquela angústia que você dizia, eu queria estar lá. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. Mas a pergunta é, nós valorizamos essa realidade hoje? A disciplina do Senhor, de fato, surtiu efeito no nosso coração. A disciplina do Senhor surtiu efeito em nossas vidas. Surtiu efeito na sua vida. Você precisa se perguntar isso hoje. Ou será que nós continuamos com o coração tão duro como nós estávamos antes de sermos disciplinados? Sabe quem é que pode responder essa pergunta? Você. Plenamente você. Porque você conhece seu coração e Deus conhece seu coração. O fato de nós termos sido severamente disciplinados, de você ter sido severamente disciplinado pelo Senhor e levado para o exílio, mudou o seu coração. Transformou o modo como você vê o culto. E isso tem sido prática na sua vida. Porque veja, quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós esperamos que eles mudem de atitude, não é verdade? Quando o Senhor nos disciplina, Ele espera que nós mudemos de atitude também. E se nossos filhos não mudam de atitude, eles continuam no pecado dele, o que é que nós fazemos mais uma vez? Nós os disciplinamos de novo, só que agora mais duramente. E se ele não mudar, o que é que a gente faz? A gente disciplina de novo. Até que a mudança aconteça. Eu quero dizer algo terrível para você hoje. Se o Senhor nos deu uma disciplina tão séria e nos levou para um exílio tão difícil, nos tirou daquilo que nós não estávamos fazendo como deveríamos, que é o culto ao Senhor, e o nosso coração não mudou, e o seu coração não mudou, e você não se arrependeu, e não entendeu quanto o culto é importante, tenha medo do que pode acontecer com a sua vida.
tenha medo de como será a próxima disciplina do Senhor. Porque naquela nós agonizamos. Nossa alma doía. Nós literalmente chorávamos. Se isso não foi capaz de mudar o nosso coração, o que será que Deus vai precisar fazer comigo e com você para mudar o nosso coração e nos levarmos a amarmos a Ele acima de tudo e amarmos o seu culto? Querido, eu não sei. Mas eu temo por isso. Eu temo por isso. Porque a perspectiva que nós devemos ter aprendido é que todos nós deveríamos cantar esse salmo hoje, lembrando do passado e usufruindo do presente. Usufruindo das misericórdias do Senhor, da sua graça que nos permite estarmos aqui. E que nós realmente tenhamos aprendido, meus irmãos. Que nós realmente tenhamos aprendido. E que nós sondemos o nosso coração nessa noite de domingo. Num santo e maravilhoso dia do Senhor. Andando nesse mundo caído, nós encerramos o sermão de hoje, dizendo ao Senhor: a Ti, que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos na mão dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Ficar em pé, vamos louvar ao nosso Deus em resposta à pregação da sua palavra. Atrevo-me a chegar, depois de tanto andar, com feridas nos pés, chagas no coração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro o teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro o teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração.
Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Nós elevamos hoje os nossos olhos para o Senhor, de onde eles nunca devem sair, Pai. Nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor habita nos céus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Rei dos reis, que o Senhor é Senhor dos senhores, que o Senhor é pastor dessa igreja, Deus. O Senhor é pastor da nossa vida, da nossa alma, da nossa casa. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Ó Senhor, livra-nos, Senhor, de olharmos para a situação. Livra-nos, Pai, de acharmos que não há esperança para nós. Lembra-nos, Deus, dia após dia, de que há e sempre haverá para nós como povo Deus, povo do Senhor, povo Teu, Senhor, esperança no Senhor, Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que estão em momentos difíceis, aqueles que estão enfrentando, Pai, lutas internas, lutas externas, Deus. Ó Deus, tem misericórdia da vida desses irmãos. Ajuda também aqueles, Pai, que estão em momentos tranquilos, Senhor, a nesses momentos tranquilos pastorearem o seu coração e poderem sempre andarem olhando para o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus também, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela comunhão dos santos, Senhor. Nós te agradecemos porque hoje nós iremos participar da mesa do Senhor, Deus, como povo Teu, Senhor. Tantas vezes nós estivemos longe disso, Deus, passamos meses sem ceiar, mas hoje a gente vai poder ceiar, Senhor. Isso porque o Senhor restaurou nossa sorte, isso porque o Senhor nos trouxe de volta, e nós louvamos ao Senhor por isso, Deus. E nós pedimos, Senhor, livra nosso coração do pecado, Pai. Livra nosso coração, Senhor, quebra os corações duros que ainda possam existir. Ó Deus, leva a gente a ser um povo que ama o Senhor acima de tudo, um povo que ama cultuar o Senhor, um povo que ama estar junto, Senhor. Para que a Tua mão não pese mais uma vez sobre nós, Deus. E quão terrível é quando o Senhor nos disciplina, Senhor, ainda que seja maravilhoso, porque o Senhor nos restaura. Mas, Deus, se o Senhor precisar disciplinar, Senhor, qualquer um de nós, disciplina, Deus. Porque é muito melhor é sofrer, Senhor, com a terrível mão do Senhor que nos moe, mas sermos trazidos para perto do Senhor, do que andarmos longe do Senhor, e sermos condenados pelo Senhor, e vivemos separados do Senhor para todo sempre, Pai. Ó Deus, nós te louvamos por Cristo, porque tudo isso só é possível por meio do Teu Filho, Senhor. Obrigado pela Sua morte, obrigado pela Sua ressurreição. Obrigado por podermos hoje, Senhor, anunciar a morte dEle mais uma vez, até que Ele venha. E nós pedimos, Deus, aplica a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Nos muda, nos transforma, leva-nos a vivermos altaneiramente no Senhor, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Nós vamos passar agora para o momento da ceia. Um momento sublime também. Eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53. Você conhece esse texto muito bem. E esse texto revela aquilo que está na nossa frente. Porque nós temos cerca de 700 anos antes da morte do Senhor Jesus Cristo, o profeta Isaías falando como o Senhor Jesus iria morrer. E ele diz aqui, a partir do versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós ouvimos hoje sobre a misericórdia do Senhor. E aqui está o relato, irmãos, de como isso é possível. Lembra a misericórdia? Nós não recebemos aquilo que nós deveríamos receber. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele recebeu o que nós deveríamos receber. Ele morreu a terrível morte que nós deveríamos morrer. Foi Ele que na cruz virou e disse: Deus meu, por que me desamparaste?
para que nós não fôssemos desamparados pelo Senhor, o seu Filho foi. Maravilha, meu irmão. É saber que hoje, se você tem Cristo, Deus não está irado com você. Que maravilha é poder comer o pão e beber o cálice, anunciando um único sacrifício que pode perdoar os nossos pecados. É isso que é a ceia do Senhor. É por isso que nós não servimos ela para todas as pessoas. É por isso que nós não saímos aqui na porta da igreja e dizemos: todos que querem, venham aqui e comam. Todos que querem, venham aqui e bebam. Porque a mesa do Senhor é só para quem crê verdadeiramente em Cristo. A mesa do Senhor é para o povo do Senhor. Os homens poderiam participar dessa mesa, mas eles não querem. Não deveria haver hoje cadeira vazia aqui no nosso meio. Porque o desejo de todo homem deveria ser: eu preciso ir à casa do Senhor, eu preciso participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela não é negada a homens porque a igreja tem preconceitos. A mesa do Senhor é negada a homens porque eles não creem em Cristo. Porque não importa a religião, não importa o credo, não importa a vida, não importa as práticas pecaminosas, se o homem se arrepender dos seus pecados e deixar essas práticas erradas e abandonar religiões erradas e abandonar caminhos errados, o Senhor diz que Ele acolhe a todos que se chegam a Ele. Rico, pobre, alto, baixo, gordinho, magrinho, novo, idoso. Não há acepção de pessoas. O Senhor perdoa todos aqueles que se achegam a Ele por meio da fé no seu Filho. Se você então hoje faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, eu não estou falando que você precisa ser presbiteriano para que você possa ceiar. Se você faz parte de uma igreja que crê naquilo que a gente falou agora há pouco no culto, no credo apostólico, essas verdades aqui. Se você é batizado, se você é membro de igreja, se você não está sob disciplina, se você não está ali disciplinado pelo seu conselho e está em comunhão com Deus e com seus irmãos, você deve participar da ceia. Porque essa não é a mesa da igreja presbiteriana de prazeres. Essa é a mesa do Senhor. Comei dele todos. É assim que o Senhor diz. Todos aqueles que são filhos de Deus, que fazem parte de uma igreja, que foram batizados e que demonstraram sua fé publicamente. Se você se encontra nessa situação, eu queria convidá-lo então a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos e a fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala. Examine esse homem a si mesmo e coma. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos clamar ao Senhor, preparando-nos para participarmos da sua ceia. Rica salvação, Senhor. É a salvação que é nos dada em Cristo. Grandioso perdão. É o perdão que é conferido em Cristo. Maravilhosa reconciliação. É essa que é oferecida em Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a anunciarmos a morte desse Cristo, sabendo que Ele está vivo até que Ele venha, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Ele não apenas está vivo no nosso coração, mas Ele está à Tua destra agora e intercede por nós. E confiados na intercessão dEle, nós pedimos: nos sonda, nos conhece, perdoa nossos pecados e ajuda-nos a participarmos da mesa do Senhor somente pela fé em Cristo. Nós não somos dignos e nós nunca seremos dignos de participar do sacramento dado pelo Senhor. Nós só podemos fazer isso pelos méritos dEle, nós estamos completamente cientes, Pai. Então, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o cálice, sabendo que não vai virar carne nem corpo de Cristo, que o Senhor nos alimente, Senhor, espiritualmente do Teu Filho e fisicamente por esses elementos, Pai. Que haja concentração em nós, que haja reverência em nosso coração, tristeza pelo nosso pecado, mas alegria também pela Tua salvação nesse momento, Deus. Obrigado pela comunhão, porque quando nós participamos disso, nós também estamos dizendo que nós somos corpo Teu, que nós nos alimentamos do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Nós oramos e
a Ti, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Queria chamar Paulo e Leide, vocês podem ajudar a gente. Você vai esterilizar as suas mãos. Paulo e Leide vão passar o álcool para você. E você vai pegar os elementos. Você vai guardar para que a gente possa cear todo mundo junto. Se você for omitido de alguns dos elementos, por favor, faça sinal com a sua mão para a gente poder servir você, para que você não fique fora desse momento se você participa. Todos nós recebemos, então a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Façamos como o Senhor nos ensina. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Façamos. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, pela mesa do Senhor, pela morte do teu filho, e com a perspectiva disso que nós acabamos de cantar, Senhor, dos céus se abrirem, do teu filho vir nos buscar, e o nosso desejo é que isso fosse agora, nesse momento, Senhor. Como será sublime esse dia, Deus. Como será maravilhoso receber um corpo glorificado e não pecar mais contra o Senhor. Como será maravilhoso ver o Senhor na face do teu Filho Jesus, Deus. E poder conhecer ao Senhor, Deus, por toda a eternidade, Deus. Dizemos a Ti, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse desejo da Tua igreja, ó Deus. O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor. E é no nome dEle que nós oramos, Deus. Amém. Amém. Ficamos em pé. Vamos louvar o Senhor. Após cearem, foi isso que os discípulos fizeram. Eles cantaram um hino ao Senhor e nós vamos cantar ao Senhor, encerrando o culto seguido com a oração e com a bênção. Alegra estéril com filhos, o nascimento do sol ao ocaso, seja louvado quem há semelhante ao nosso Deus, tão grande que está nas alturas, se curva pra ver terra e céu. Quem há semelhante Quão grande és, Senhor, exaltado seja o teu santo nome, louvado seja o Senhor. És Deus tremendo, Deus soberano, o nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus santo e poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, este culto ao qual fomos alimentados por tua palavra, ouvimos a sua doce voz falar aos nossos corações. Ó Deus, fomos confrontados pelo Senhor, certamente também fomos abençoados e agraciados, ó Deus, com tua boa mão. Por isso te agradecemos, ó Deus, por Cristo Jesus, que nos permite, ó Deus, sendo nosso mediador, estar em tua presença para prestar um culto agradável a ti. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada para o louvor da tua glória. Ó Deus, que dia após dia nós possamos lembrar das verdades que ouvimos aqui esta noite, que possamos te glorificar em obediência, ó Deus, praticando tudo aquilo ao qual nós ouvimos, ó Deus, e guardamos em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Oramos então pelo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Receba a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Você pode sentar? Queria ressaltar.